Eu quero trazer uma ministração que Deus já tem falado comigo há muito tempo, já há mais de 12 anos que esse texto ele tem falado comigo, e eu nunca senti a liberdade de pregar, e também nunca senti a capacidade de ter o conhecimento para passar o que eu vou passar para vocês. E hoje de manhã, quando eu estive aqui, eu também tive esse sentimento, passar uma mensagem de uma história. Eu vou contar uma história para você, verídica, que aconteceu, e o favor de Deus na vida daquele que clama a Deus. Muitas vezes nós, em vez de falarmos ao Senhor aquilo que nós necessitamos, ou aquilo que nos falta, ou aquilo que nos incomoda, nós falamos para as pessoas, e as pessoas não podem nos ajudar. E quando nós falamos às pessoas, tumultuam, porque pessoas repassam para pessoas, que repassam para pessoas, e fica aquele comentário muito ruim, e Deus nisso não é glorificado, pelo contrário, Deus é envergonhado em determinadas situações. Mas eu quero passar uma história aqui, que ela está narrada no livro de Reis, nos livros de Crônicas e no livro de Reis, Segunda Reis, no livro de Crônicas e também no livro de Isaías. É uma história de um homem chamado Senaqueribe. Senaqueribe foi rei da Síria, assim como a Síria no período dele era muito forte. Também na época de Naamã, a Síria também era muito forte. Dois períodos em que a Síria dominava o mundo. E nesse período aqui, como também na época de Ben-Hadad, que é lá no período, segundo, eu estou falando aqui Ben-Hadad, segundo as informações de Flávio Joséfo, que ele era o rei na época lá de Naamã, e era muito forte. E também nesse período, Senaqueribe, rei da Síria, era um homem muito arrogante, muito soberbo, e ele vem para dominar Israel. Ele chega ali, manda aviso para Israel, e Israel, ele sabe que Israel existe um Deus, ele sabe que o povo de Israel adora um Deus, que esse povo é apegado a um Deus, mas o recado que ele manda enfurece o coração de Deus. Irmãos, esse texto que eu vou ministrar para você, talvez você possa se enquadrar como um Senaqueribe da vida. Às vezes nós não falamos, mas agimos como incrédulos, agimos como pessoas que não acreditam em Deus, e mandamos o mesmo recado. Quando eu não obedeço a Deus, o que eu estou falando para Deus? Eu não tenho medo, não temo ao Senhor. Quando eu não sou obediente às coisas que Deus escreveu na palavra, é um recado que eu mando a Ele: não existe punição para mim, faço o que eu bem quero. E esse homem, Senaqueribe, ele manda um recado antes de invadir Israel. Ele manda um recado ali para o rei Ezequias, que é o rei no período de Israel, dizendo assim, mais ou menos assim: se você acha que esse Deus que você serve vai te livrar, estou te mandando um recado: todos os outros deuses dos outros povos não puderam comigo, não será o seu. Só que Deus escutou. E o problema, irmão, é quando Deus escuta. E ele falou e mandou recado. E muitas vezes nós não falamos, mas mandamos recado. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Temos um Deus tão poderoso, tão forte,
tão presente, tão real, que não acreditamos. Foi falado, mencionado algumas vezes nas ministrações em Londrina, que muitas vezes nós somos ateus. Irmãos, e muitas vezes nós encontramos como ateus, que não acreditamos no agir de Deus, não acreditamos no Deus que nós temos. Se bem que Deus tem feito na minha e na sua vida muitas coisas, mas não damos a Ele o crédito devido. Deus é tão real, é tão presente, que às vezes nem entendemos que é Ele que está fazendo, nem acreditamos que é Ele quem fez. E toda honra, toda glória tem que ser entregue a Ele. O livro de 2 Crônicas, capítulo 32, todos acharam? Amém? Quem não achou, misericórdia, eu espero. Se ninguém misericordiou, vamos então ler. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 15. Ele diz assim: agora, pois, não vos engane, Ezequias. Esta é a carta de Senaqueribe, ou o recado de Senaqueribe. Nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Esse é o recado que ele manda. Vou invadir, nenhum Deus até agora me impediu, muito menos será o seu Deus, Ezequias. Te prepara que eu vou dominar esse povo. Irmãos, a Síria era um país muito forte, era um exército imbatível, era um exército que ninguém podia com eles, temiam todos os povos, e já tinha conquistado todas as áreas. Senaqueribe fala assim: falta Israel, vou fazer com Israel o mesmo que eu fiz com os outros povos. Não há Deus que me impeça de trabalhar, de derrotar esse povo, de vencer esse povo e tomar a terra deles. E eles vêm. Só que Senaqueribe, ele não conhecia esse Deus. Ele ouvia falar desse Deus, assim como ele ouvia falar dos outros deuses, tanto que ele menciona aqueles deuses e aquelas imagens que vocês serviam. Entrei e destruí não só as imagens dos deuses dos outros povos, como também os povos. Mas ele não sabia que eles não adoravam um Deus de imagem, e sim um Deus presente, um Deus verdadeiro, um Deus que faz, um Deus que fala e um Deus que cumpre aquilo que fala. Irmãos, às vezes, pode colocar no teu coração, muitas vezes o inimigo, ele vem e manda um recado para você: quem é você? E às vezes você coloca no seu coração: é verdade, não sou ninguém. Mas Paulo manda dizer: somos mais vencedores em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos vencedores em Cristo Jesus. Mas aí alguém olha para você e diz: quem é você para me impedir? Quem é você para competir comigo? Qual é a tua empresa que venha querer competir com a minha? Quem é você para ser igual a mim? Vou derrotar você, vou acabar com você. E muitas vezes, crendo em Deus, conhecendo a palavra, aceitamos e cremos que Ele está certo. Muitas vezes o diabo tem falado, olhado para você e dito: você não vai conseguir. Às vezes por alguém que está do seu lado, até por alguém que você confia. Mas nesse tempo era impossível
Irmãos, era impossível Israel vencer a Síria. A Síria já tinha invadido Israel na época de Naamã, quando levou uma menina cativa, matou os pais da menina, levou a menina cativa e a menina falou para ele quem podia curá-la. Naquele tempo eles já haviam dominado Israel, já haviam dominado uma grande parte de Israel, mas agora eles iam dominar tudo. Queremos tudo. Não há Deus que impeça de chegar naquele lugar, tomar posse daquele lugar, muito menos o Deus de Israel. Só que na época de Naamã, quando venceram, Israel estava em pecado, Israel estava em desobediência, por isso que Deus permitiu, não estavam de acordo com a palavra de Deus. Quero agora continuar lendo aqui. Ele diz assim, versículo 16: também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também carta para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar com ele, dizendo: assim como os deuses das nações da terra não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Ele foi claro, irmão. Ele foi muito claro. Só que o problema dele é que Deus tomou ofensa para si próprio. Assim, quando Davi foi lá no arraial, quando os filisteus estavam provocando o Deus de Israel, e Davi ouviu a provocação e falou: espera aí, quem é esse? Porque confiava no Deus que servia. Irmão, você confia no Deus que você serve? Você confia no Deus que você acredita? Irmãos, esse mês, eu não sei o que está acontecendo. Eu recebi aproximadamente umas 500 solicitações de amizade no Facebook de pessoas do Islã. Se você entrar no meu Facebook, eu aceitei a metade. E vou escrever lá: Yeshua HaMashiach, Yeshua is God, e God is good. Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, e Deus é bom. Agora, por que esse pessoal está mandando solicitação justamente para mim? E a maioria dos pastores da comunidade estão recebendo. Eu acredito no Deus que eu sirvo. E vou além. Acredito, estou disposto a servir e não tenho medo desse povo. E se for da vontade de Deus, morro, não tenho problema. Eu sei o Deus que eu sirvo. Aqui é um lugar que estamos de passagem. O melhor nos espera. O meu está guardado. Não é só o pudim não, viu, irmão? Não é só na geladeira não, é lá. Acredito no Deus. E esse povo eles não estão provocando os cristãos, estão provocando o Deus dos cristãos. Quando o Senhor chega para Paulo, ele chega para Paulo: Paulo, por que me persegues? Paulo não perseguia Cristo. Quem que ele perseguia? A igreja. Mas o Senhor mora na igreja. Ele mora na minha vida e mora na sua vida. Por isso que ele chega para Paulo e fala assim: por que me persegues, Saulo? Porque quem te persegue não persegue a você, persegue a Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Mas nós não acreditamos, colocamos numa posição de fragilizado, de incompetentes, de fracos, de covardes. Irmãos, Deus, Ele quer que você seja e sinta o melhor, não com soberba, mas porque Ele mora dentro de você e dentro da minha vida. Hoje é um dia muito especial, o dia da ceia, o dia em que nós estaremos sentados ou rodeados à mesa junto com o Senhor. Irmãos, não existe dia, não existe hora melhor do que essa, não existe banquete melhor, não existe festa melhor do que essa, porque o Senhor te aguardou aqui para ceiar.
E você que não é batizado, irmão, não perca tempo. Marca o dia do seu batismo, venha fazer parte. Nós entendemos biblicamente, não quero aqui entrar em contexto teológico, mas quero explicar para vocês o nosso entendimento. Para ceiar tem que se batizar, porque o batismo é uma aliança com o Senhor. Então não fique fora desse banquete com o Senhor, não deixe de participar, irmãos, do que é melhor para o cristão, do que é melhor para o Filho de Deus. Essa é a festa que Deus preparou, fazendo uma analogia na festa vindoura, que é muito melhor ainda do que essa, e Ele está presente aqui. O livro de Isaías, capítulo 37, abre lá Isaías, depois de... Você pega aí Salmos, Provérbios, aí logo em seguida vem Isaías, depois tem um livro, Isaías 37. Isaías era o profeta no momento. Irmãos, Deus não aceita homens soberbos. Deus não aceita arrogância, muito menos quando vem de pessoas que não servem a Ele. E a Bíblia fala em Malaquias capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: eu farei a diferença, 3,18, farei a diferença daquele que serve para o que não serve. E 3,6 ele diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Ele está falando dos contextos ali, eu não mudo, eu vou fazer a diferença daquele que me serve para aquele que não me serve. E o texto de Isaías 37, capítulo 29, continua repetindo aquela situação com um agravo. Ali no livro de Crônicas, está dizendo, e depois você pode ler mais adiante, vou resumir um pouco por causa da ceia. O livro ali fala que veio um anjo do Senhor e matou, ali fala, um anjo do Senhor veio. Depois você pode ler na sua casa o livro de 2 Crônicas que nós lemos, o restante. Veio um anjo do Senhor e matou os líderes do exército, ou seja, capitão, coronel, os homens, os grandes. Ele matou e não fala a quantidade, e disse que o rei voltou para a sua terra. Mas o rei não voltou para a sua terra assim, desse jeito, porque ele quis. Não voltou querendo voltar, porque aí não teria punição, aí o furor de Deus não teria emplacado na vida dele, era simplesmente um retorno. Mas foi diferente, porque esse um anjo do Senhor que Crônicas fala, é o anjo do Senhor. E o problema é quando esse o anjo do Senhor entra em cena, porque ele mata ali 185 mil, entre os capitão, coronel, sei lá o que patente tinha esses, só os cabeça, 185 mil, imagina o tamanho do exército, só quem tinha patente morreram 185 mil, vamos ler o texto aqui, versículo 29, Isaías 37, 29, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes, e isto te será por sinal. Olha aqui para mim, irmãos, nós vamos continuar lendo. Jesus vai lá, e é Jesus aqui no texto, porque todas as vezes que a Bíblia fala o anjo do Senhor, é Jesus. Quando falar um anjo, a maioria das possibilidades é que é um anjo comum, e lá em Crônicas fala que foi um anjo, mas eu estou trazendo aqui para você entender que é Cristo que estava lá. Cristo chega, coloca um anzol no nariz dele, e aí eu te pergunto, por que no nariz? Porque é onde o Senhor coloca o fôlego de vida, e ele coloca um anzol no nariz, enrola na mão, mas antes coloca um freio na boca, dando a ele um freio colocando na boca, que é onde as palavras saem,
para que ele entenda que ele não fale mais de quem ele não possa, e para que ele se arraste sendo como um animal. E o Senhor arrasta ele juntamente com os soldados que ele mesmo poupou, e leva ele até a cidade e entrega ele nas mãos dos filhos. Vamos continuar lendo, versículo 30. E isso te será por sinal, agora é para o povo de Israel: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Porém o terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos dela. O que ele está dizendo aqui? Olha, resolvi o problema de vocês, porque vocês colocaram diante de mim. Eu vou voltar lá em 2 Crônicas. Volta lá, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 32. Vamos ler o versículo 20. Volta lá, deixa o dedo aí que nós vamos voltar para ele, para Isaías. 2 Crônicas, capítulo 20, ele diz assim: porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram a Deus. É assim que está aí? Ou clamaram aos céus? Aos céus, a Deus. Irmãos, por isso que eu disse para você, quando tiver um problema, irmãos, fala com Deus primeiro, porque é Ele quem vai resolver. Homens incapacitados não resolvem problema espiritual, quem resolve é Deus. E você tem acesso a Deus, porque Ele está em você. Não precisa mais entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos entrou em você. Você pode falar com Deus. E aqui, então diz, versículo 21, então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes, e os capitães no arraial do rei da Síria, e envergonhado voltou à terra, e entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos, fizeram o quê? O mataram ali à espada. Sabe o que Deus fez? Além de te envergonhar, quem vai te matar são os seus, para você entender que você é desprezível, não o meu povo, para você saber que você não domina nem a sua casa, quanto mais o meu povo. Irmãos, olha o amor de Deus pela sua vida, olha o carinho de Deus. Aí ele diz aqui, agora é para o povo, e isso será por sinal, versículo 30, este ano se comerá o que espontaneamente nascer. Ele está dizendo assim, como se eles tivessem guerreado, porque todas as obras que você faz, quem faz é Deus, irmão. Como se você tivesse guerreado. Ele está dizendo assim, esse ano você não vai trabalhar, vai nascer, porque eu vou plantar, e você vai comer do que nascer. O ano que vem, vai cair semente, e essa semente vai brotar novamente, e você só vai colher aquilo que você não plantou. Agora o terceiro ano, você faz uma festa, planta vinho, planta uva, faz aí o vinho, e alegra o seu coração. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Lembra de mim? Lembra do que eu fiz? Ceia. Pode ver aqui. Ele diz, no segundo ano, o que daí proceder, ou seja, que caiu, porém, no terceiro ano semeai, e cegai, e plantai vinhas, e comei o fruto delas, porque o que escapou da casa de Judá, o resto tornará a lançar raízes para baixo, e dará frutos para cima. Ou seja, vou fazer com que vocês cresçam, enraizam em mim. Irmãos, Deus sempre vai falar para você, lembra do que eu faço, lembra do que eu fiz, lembra de quem eu sou, inclusive na ceia. A ceia, irmãos, é tão importante que o próprio Senhor diz assim, lembra-te de mim o que eu fiz na ceia, porque Ele sabe que o povo passou uns dias e esquece do que Deus fez. Sempre foi assim, sempre foi dessa forma.
E olha que coisa interessante, versículo 35. Porque eu ampararei esta cidade, para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Davi fez uma oração, irmãos. E olha, eu quero que você entenda. Davi fez uma oração, e ele pediu a Deus para que Deus cuidasse da descendência dele. E Deus não só foi cuidar da descendência, mas da cidade onde a descendência dele estava. Por amor de mim, ou seja, também porque eu te amo, e por amor ao meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. Irmão, sabe como é que ele fez? E se você continuar lendo, nós vamos parar aqui. O Senhor foi lá, e foi lá nas barracas, porque os capitães, os tenentes, os majores, sei lá, aqueles povo lá, os brigadeiros, não sei se tinha brigadeiro acho que é só de marinha, né? Aquele povo lá, eles tinham barraca, estava ali na tenda, guardadinho, tranquilo, enquanto os soldados saíam lá se matando, morrendo, lutando, assim, enquanto um está no ar-condicionado, o outro está trabalhando. Aí o Senhor foi lá e feriu esse povo, matou esse povo. De manhã, quando eles acordam, eles vêem somente os corpos, já morto à espada. E aí desesperam. Foi quando o Senhor saiu, foi lá, enroscou no nariz da criança o anzol e falou: agora eu vou te levar para você ser humilhado na sua casa. Deus está dizendo: dos meus eu cuido, você não cuida nem dos seus. Os meus ninguém põe a mão, os seus, eles vão pôr a mão em você. Esse é o Deus, irmão, está aqui, que olha pela minha vida e pela sua vida e fala assim: ai daquele que tocar em um dos meus. Ai daquele que tocar em um dos meus. Para Deus, você é como a menina dos olhos dele. Você taca o dedo na menina dos seus olhos, você cuida bem. Ele está dizendo que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Sinta importante, irmão. Sinta especial. Você não é um ninguém. Você não é um qualquer. Você é um escolhido por Deus. Você é um mais do que especial. Ele, o Rei dos Reis, te chama pelo teu nome. Não há por que entristecer. Não há o porquê se lamentar. Não há o porquê lamber feridas. Deixa o passado com o passado e acredita no Deus que olha para a sua vida e que Ele acredita em você.